A versão NVI fala: finalmente sejam fortalecidos e na força do seu. Aí tem a resposta. Como Noé conseguiu? Ele se fortaleceu no Senhor e na força do seu. De que maneira? Paulo ele escreve: existe muitos anos que separam essas duas situações, mas na prática o que Noé fez foi isso. Porque Paulo escreveu e fala assim: revistam-se, que é vista, que é coloque o que? Toda a armadura de Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo de número 6, o seu último versículo. Gênesis, no capítulo de número 6, no seu último versículo. Diz assim: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele... Tem uma outra versão que diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos agora nesse momento do culto de ouvirmos a Tua palavra. Podemos entregar a nossa oferta, entregar o nosso louvor, e nós te agradecemos, ó Pai. Mas agora chegou o momento de nós, ó Pai amado, continuarmos ouvindo a Ti, Senhor. O Senhor já falou conosco através dos cânticos, ó Pai. O Senhor falou conosco desde a abertura desse culto, mas pedimos, continue falando, Senhor. E o nosso pedido é que esta palavra venha ao encontro e de encontro às nossas vidas para produzir o resultado para qual o Senhor está enviando. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Quando eu me deparei com este versículo, Deus abençoe, irmã, me perguntei como que Noé conseguiu. Porque quando nós vamos para o livro de Mateus, vai nos contar a situação que estava envolvido nisso. E são palavras do próprio Jesus. Mateus de número 24, a partir do seu verso de número 38, a versão que eu tenho aqui, então todo mundo aqui, isso, ó. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, os dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na... Próximo. Eles nada perceberam até que o dilúvio veio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus estava falando referente a quem? A ele mesmo, avisando e preparando o povo. E ele estava colocando a situação, como estava ali aquele momento que Noé, como nós lemos, obedeceu ou fez exatamente tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado. Então você vê que o cenário que esse homem vivia, as circunstâncias que esse homem vivia eram essas, onde as pessoas casavam, bebiam, comiam, quer dizer, se satisfaziam, mas não tinham preocupação alguma com relação ao que Noé estava dizendo. Porque Noé, ele não somente construiu a arca, mas durante a sua construção, ele tinha uma mensagem. E a mensagem era: virá um dilúvio. E a mensagem era: olha, Deus entrará com justiça, ou melhor, com juízo. Só que a Bíblia fala, eles nada perceberam. Por que eles não perceberam? Se foram anos, Francisco, Noé construindo a arca,
Como que eles não perceberam? Eles não perceberam porque eles estavam envolvidos. Envolvidos onde? Em comer, em beber, em casar-se, em dar-se, casamento, quer dizer, estavam envolvidos nas realizações das suas necessidades. Será que hoje é diferente? Será que hoje nós estamos vivendo? Aí a pergunta é, então, se Noé conseguiu fazer exatamente como Deus lhe havia ordenado, nós somos capazes de fazer isso também nos dias de hoje? Sim ou não? Sim ou não? E a pergunta veio agora: como? Como então fazer exatamente? Não é fazer algumas coisas, porque se nós formos avaliar, nós vamos falar: olha, pastor, até que eu não consigo totalmente, mas olha, uns 70, outros podem falar uns 80, outros falam, acho que eu chego até uns 90%. Mas Noé conseguiu exatamente. A pergunta é: como esse homem conseguiu fazer exatamente tudo que Deus lhe ordenou, se em seu redor as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se? Muito obrigado, minha irmã. Quando nós vamos para os originais dessas palavras, fala que o tempo era imperfeito. Na gramática grega fala que era uma completude, quer dizer, era todo mundo vivendo desta maneira. Não era uma pessoa, mas era toda uma sociedade. Agora, como um Wellington, em meio a uma sociedade toda envolvida em satisfazer as suas necessidades, um homem conseguiu não somente ouvir a palavra do Senhor, mas obedecer. Ontem pela manhã, o Senhor nos instruiu de uma maneira muito prática. Ontem o dia foi inteiro assim, dedicado às crianças. Ou melhor, com um direcionamento com uma linguagem mais fácil de entender. Porque ontem pela manhã, a pastora Gisela ministrou em nossas vidas, e ela fez utilização de alguns cânticos infantis que nos traz a responsabilidade de nós refletirmos e entendermos como nós podemos seguir. E à noite o Senhor veio e nos trouxe mais essa instrução. E aí agora as pessoas falam, então como conseguir fazer exatamente? Como conseguir manter-se na linha do trilho? Como não se perder em meio a tantas coisas? Afinal, nós também temos as nossas necessidades. Nós também temos os nossos desejos. E muitas vezes nós corremos o risco de, assim como todo mundo está fazendo, nós queremos realizar também. E agora, como então nós iremos conseguir chegar? Refletindo acerca disso, o Senhor continuou falando daquilo que nós estávamos avaliando na semana passada. Na semana passada nós refletimos acerca de quê, igreja? Efésios 6, por gentileza. A partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do 10. A pessoa veio falar: finalmente, sejam fortalecidos e na força do seu. Aí tem a resposta. Como Noé conseguiu? Ele se fortaleceu no Senhor e na força do seu. De que maneira? Paulo ele escreve: existe muitos anos que separam essas duas situações, mas na prática o que Noé fez foi isso. Porque Paulo escreveu e fala assim: revistam-se, que é vista, que é coloque o que? Toda a armadura de Deus. É toda, não é uma parte, é toda. Porque se você quer fazer exatamente como Noé, precisamos fazer uso de toda a armadura de Deus. Para quê?
Para quê? Contras. Aí a pergunta que eu fiz semana passada é: para que se usa uma armadura? Em qual situação é utilizada a armadura? Em qual situação? Com qual propósito? Com qual propósito? De se proteger, sim ou não? Vocês concordam comigo? Vamos criar uma linha de raciocínio de novo? Vamos pensar juntos? Sim. Se proteger de quem? Do inimigo. E os inimigos são muitos. Qual o nosso maior inimigo? Eita. Qual o nosso maior inimigo? Tem certeza? Será, Vitor, que é o nosso maior inimigo somos nós mesmos? A Kelly falou com muita convicção. Mas quando nós pensamos em colocar a armadura, a preocupação é o quê? Não ser atingido, certo? Se proteger, correto? Mas é uma luta que nós travamos contra quem? Contra pessoas que se levantam contra nós. Correto? Sim ou não? Mas o texto aqui ele fala assim, ó. Vistam-se de toda a armadura de Deus para o quê? Então aqui ele já está nos dando uma orientação, que é para nós ficar firmes contra o quê? Mas não é somente as ciladas. Tem outra que fala assim, as astutas ciladas do diabo. Que é isso? Porque o nosso inimigo ele é astuto. Mas nós refletimos e vemos que Paulo, quando ele escreve a igreja de Colossos, em Colossenses no capítulo 2, no versículo 15, fala que o nosso inimigo foi despojado. Nós vamos só reforçar o que falamos semana passada. Se ele foi despojado, ele não tem mais autoridade. Porque quem era despojado naquele tempo, ele perdia toda a autoridade e o domínio que ele existia sobre aquela região. Quem era despojado naquele tempo de guerra, o rei era tomado, quando não era morto, ele era submetido a um vexame, a um momento de vergonha que ele passava sendo levado pela cidade. Naquele tempo, quando um rei perdia uma batalha, o outro, quando fala despojava, ele não somente destituía do trono, ele não somente tirava a autoridade, mas ele também tirava as armas. Então quando Paulo escreve isso, ele escreve antes de mandar uma carta aos Efésios, e ele fala assim, olha, o teu inimigo, ele foi preso, ele foi despojado, ele foi retirado do seu trono, ele não tem mais trono, ele não tem mais autoridade, ele não tem mais arma alguma. E quando nós perguntamos semana passada se Paulo falou que o nosso inimigo perdeu as armas, perdeu a sua autoridade, perdeu o seu trono e o domínio. O trono e o domínio que Paulo escreve que o inimigo tinha, ele tinha contra quem? Contra nós, fala contra nós. Porque ele fala aqui como isso aconteceu, quando Jesus pregou na cruz do Calvário. Quando ele, ali na cruz do Calvário, na hora nona, ele falou, está consumado. Quando ele falou está consumado, ele pregou na cruz o quê? O pagamento da dívida que existia contra a minha e a sua vida. Tudo que o inimigo, toda arma que o inimigo tinha, que ele poderia usar contra nós, ele cravou na cruz, dizendo o quê? Vai cobrar? Olha na cruz, está pago, está consumado, tetelestai. Não vem cobrar, porque não me cobre uma coisa que está pago. De vez em quando a gente recebe alguns comunicados de cobrança, eles falam assim, ó, desconsidere caso já tenha sido pago. Então ele fala o quê? Olha, você está recebendo um comunicado hoje, quando você recebe um e-mail, geralmente assim, ou então o WhatsApp fala, olha, você está sendo cobrado por tal compra. Caso tenha uma observação, já tenha realizado o pagamento, desconsidere essa. Só que o inimigo, ele não faz isso com a minha e a sua vida. Todo dia ele vem querer nos cobrar. O quê? Os nossos erros, os nossos pecados. E às vezes nós nos deixamos levar e não ficamos firmes. Porque ficar firme é saber que ele vai, porque ele é o acusador. O inimigo é o nosso, ele é o acusador. Ele é o tentador e é o acusador.
ele nos tenta fazer o quê? A pecar. Porque quando nós pecamos, sabe o que você faz? Você entrega na mão do seu inimigo a arma que ele perdeu. Porque o inimigo não tem mais arma nenhuma para lutar contra a sua vida. O inimigo não tem mais autoridade nenhuma para lutar contra a sua vida. Quando você entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, não tenha medo, porque ele é poderoso para fazer abundar sobre a sua vida infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Mas o problema é que nós recebemos essas cobranças no nosso WhatsApp da vida, na caixinha do nosso e-mail. Quando vemos, ela não tem observação nenhuma, ela só vem dizendo: olha, você pecou, olha, você mentiu, olha, você enganou. Aí a gente acaba nos deixando levar e achando, falar, realmente eu sou um miserável e não sou digno. E aí você não fica firme. Por isso que muitos acabam parando. Porque o problema não é o pecado que você comete. Ei, o problema não é o pecado que você cometeu. O maior problema é quando você não recebe o perdão que você não toma posse do perdão que você recebeu. Porque quando falar que foi cravado na cruz, lá foi colocado o perdão da minha e da sua dívida. Agora, quando você se sente hoje cobrado por algo que você cometeu, você tem que lembrar, na cruz do Calvário, Cristo já pagou. Agora o problema é se você vive na prática do erro. Quando você vive na prática do erro, você está tirando a dívida que foi paga. De que maneira? Fornecendo ao seu inimigo arma para te acusar, arma para te confrontar, arma para fazer com que você não permaneça firme. Jesus, ele falou: quando o Filho do Homem vier, porventura ele encontrará? Por que Jesus falou isso, irmão? Porque quando nós não estamos firmes, a nossa fé é abalada. Quando nós não estamos firmes, nós achamos que realmente nós não somos dignos de poder estar na casa do Senhor. Por quê? Porque eu sou pecador. Quando nós estamos firmes, nós não temos um ânimo renovado. Quando nós estamos firmes, nós nos achamos o mais fraco de todos. Quando nós não estamos firmes, nós não temos nem disposição de sair da cama. E por que isso acontece? Porque nós fornecemos as armas que o inimigo perdeu. Porque quando você aceita o Senhor Jesus, quando você reconhece Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, sabe o que você está falando? Senhor, eu acredito que o teu sangue é poderoso. Para quê? Para purificar todos os meus pecados. Por isso que ele fala que dos seus pecados Ele não vai se lembrar mais. Ele não te cobra. Deus não vai chegar para você e falar: olha, você fez isso e agora... Não. Ele não te cobra. Agora o seu inimigo vai ficar te acusando. Porque a única arma que ele tem é a acusação. É fazer você se sentir o quê? Indigno. E quem é digno de receber o amor de Deus? Quem é digno de ser tratado como seu filho? Por isso que a Bíblia fala: não fostes vós que escolhestes a mim. Quem falou isso? Jesus. Ele falou: olha, sabe de uma coisa? Não foi você que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi a vocês. E se hoje vocês me confessam como Salvador, foi porque antes eu te escolhi. E por que tudo isso aconteceu? Para que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida. Só que aí ele fala: para que nós possamos resistir contra as astutas ciladas do diabo. O próximo versículo: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Foi essa a luta que Noé teve? Não. Foram 1, 2, 10, 20, 50, 100 anos construindo. Todo dia alguém chamava ele de louco. Você está perdendo tempo.
Você não está desfrutando enquanto nós comemos, enquanto nós bebemos, enquanto nós nos casamos, enquanto nós nos damos a casamentos. Você está aí obedecendo a um Deus que você não vê, a um Deus que ninguém conhece, a um Deus que falou que vai vir água, de que a gente nem sabe que isso nunca existiu. Será que é semelhante a alguma situação que talvez eu e você passamos no dia de hoje? Falando, você está perdendo tempo? Porque você está indo para a igreja? Deixa de ser boba, vem aproveitar. Olha aí, vamos pra balada. Ei, você quer ser fiel à sua esposa? Rapaz, ela não está vendo. Olha a oportunidade que está surgindo. Mulher, você não está vendo que o rapaz está falando tantas palavras belas que você não ouve do seu marido? Vai lá, fica com ele. Será que nós não corremos o risco, ou então ouvimos coisas semelhantes a isso? Era isso que Noé estava passando, era isso que Noé estava enfrentando. Só que ele não se deixou levar, porque ele falou, olha, eu não vou lutar contra estes, porque esses aí, que é carne e sangue, eles estão lutando, eu não vou utilizar isso. E por que ele não utilizava? Porque ele tinha sobre a cabeça dele o capacete, que nós vamos ver mais para frente. O capacete na armadura que Deus fala que temos que usar. A Bíblia fala que ele é o capacete da salvação. Vamos mais para frente lá, acho que é o 13, é o próximo, né? Pode passar, pastora, depois a gente volta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e havendo feito tudo, ficar. Qual que é o propósito desta mensagem para nós como igreja? Lá ele falou, para que vocês não vacilem, vocês permaneçam. E aqui ele fala, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar. E agora, o 14, estáis, pois, está firme, então faz o seguinte, se você está firme, cinge, coloca o cinto da verdade, vista-se, então, tendo cingido os vossos lobos com vestido a couraça calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo que Jesus falou que quando o Filho do Homem virá, porventura ele encontrará o quê? Será que ele vai encontrar crente usando o escudo? Porque se não tivermos toda a armadura de Deus, a fé não está sendo utilizada. Pastor, mas a minha fé é tão pequena. Por isso que ele compara a nossa fé como o grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas quando ela é plantada, quando ela é cultivada, ela cresce e se transforma em uma grande árvore. Está dizendo assim, olha, se a sua fé é pequena, então plante ela no Senhor, regue ela com oração e com jejum, e você vai ver que a sua fé não vai crescer, ela vai desenvolver. Porque a semente, quando nós falamos que a semente cresce, ela faz o quê? Ela se desenvolve, ela rompe aquele revestimento que tem e começa a criar raízes. E se não criar raiz, não tem firmeza. E por que não tem firmeza? Não tem raiz? Porque abandonou o escudo da fé. Porque é ele que nós vamos apagar todos os dados inflamados do maligno. Sabe os dados inflamados do maligno? Aquilo que você fazia, o maligno fica hoje lançando sobre a sua vida. Ei, eu te conheço. Se você não mudou não, você está vestindo roupa de crente, está andando com Bíblia, está falando como crente, mas eu te conheço. Vai jogando um dado. Eu sei o que você fez. Eu sei a palavra que sai da sua boca. Ele vai começar a falar das nossas ações, das nossas palavras, porque através das nossas ações e das nossas palavras nós estamos municiando ele. E aí ele continua dizendo, vamos lá para o próximo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... Se nós não entendemos que o capacete da salvação, quando está sobre a nossa cabeça, ele está nos garantindo o quê? A salvação.
E a sua salvação é ganha como? Como você ganha a sua salvação, igreja? Aceitando o Senhor. Porque ela é dada por graça. Então não viva mais lutando para conquistar a salvação. Pastor, então quer dizer que eu vou viver de qualquer maneira? Não. Você não vive lutando para conquistar a salvação. Porque você já conquistou a salvação, você vai viver lutando, valorizando o que foi pregado na cruz do Calvário. Porque se você não valorizar, você vai achar que o seu pecado é maior do que o sangue de Jesus. E qual poder é maior? O que você errou ou o sangue de Jesus? E por que pelo seu erro você deixou de congregar? E por que pelo seu erro você deixou de fazer o que você fazia? E por que pelo seu erro você não tem mais a disposição, o ânimo? Quer dizer que então que o erro que você cometeu é mais forte e poderoso do que o sangue de Jesus na cruz do Calvário? Por isso que ele começa a dizer, e ele fala, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não utilizar essas duas coisas, nós corremos o risco. O inimigo, ele não respeitou a Jesus. Quando ele se apresentou no deserto, ele fez o quê? Se você é o quê? É isso que ele fala. Se você é filha de Deus hoje, eu quero ver, prove. Você não tem que provar nada. Porque o que deveria ser provado já foi provado na cruz do Calvário. O que você tem que provar não é se você é filha de Deus. Você tem que provar o amor do seu Pai para com você. E de que maneira? Entendendo o que a palavra nos está nos orientando aqui. Vamos retornar para nós entendermos agora. Já que nós lemos, essa é a completude da armadura de Deus. Acho que é o versículo 13, pastora, por gentileza. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. A minha pergunta para vocês é: que dia mau é esse? Alguém pode me ajudar aí? Que dia mau é esse? Me ajuda aí, irmão. Todo mundo participa do louvor, por que não pode participar da pregação também? Me ajuda aí. O que é um dia mau? Mas o que é o dia mau? Eu quero ter, porque se nós formos genéricos, você não entende. Então não adianta que eu ficar 40 minutos falando e você não entender nada. Se você entender um pouquinho, já vai valer a pena, porque o Espírito Santo vai começar a desenvolver aquilo que você entendeu. Essa palavra é uma semente que eu estou semeando na sua vida. Você é uma terra boa. E o nosso desejo é que essa palavra, ela faz o quê? Ela realiza o que ela foi designada para hoje. Portanto, eu quero saber de você, o que para você é um dia mau? O dia da tentação é o dia mau. Qual mais o dia mau? Mais um só. As aflições. Então o dia de tentação e o dia da aflição é o dia mau. Vocês concordam com isso, sim ou não? Então vamos ver o texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau. E havendo feito o quê? Ficar. O que está dizendo aqui então? Está falando, olha, quando a tentação vier, quando a aflição vier, quando o dia da mentira vier, contra a acusação, aquele dia que você sofreu muito, quando esse dia vier, luta contra ele. Não aceita essa sentença, porque o seu inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele fala, você é pecador. Fala, mas eu não vivo em pecado. Você mentiu, mas eu estou lutando para não mentir mais. É lutar, é você não aceitar a sentença. O seu marido não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque o Senhor pode consertar. Ele consertou a Paulo que perseguia a igreja, não vai consertar o meu marido? O seu filho agora está entregue, pode estar entregue o que for. Paulo estava envolvido nas maiores entendimentos de seres que tinha naquele tempo, mas quando Deus o confrontou, ele entendeu quem era Jesus e quem era que ele estava perseguindo.
Porque Paulo perseguia falando, eu estou obedecendo a Deus, porque até então que ele tinha entendido que a igreja estava se levantando contra os ensinamentos de Deus. Só que quando Jesus, o próprio Jesus, depois de ter sido morto, ressurreto, aparece para Paulo na estrada de Damasco e fala, Paulo, por que você me persegue? Ele não fala, Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Sabe o que é isso? Quando o inimigo te acusa, ele está querendo acusar a igreja de Cristo, e a cabeça falando, não aceita, porque você não é mais isso, você é uma nova criatura, você está sendo transformado de glória em glória, a sua vereda vai ser de justiça. E como que é a vereda do justo? É igual à luz da aurora, ela nasce e vai crescendo até ser dia perfeito. Quando você acordou tinha sol, você viu o sol? Agora até o sol está forte lá. Eu acordei e não tinha sol. Por quê? Porque o dia é assim, ele raia, ele vai surgindo no horizonte até ser dia perfeito. Então é assim, a minha vereda, a minha vida e a sua vida é assim, é de glória em glória, de vitória em vitória. Só porque é de glória em glória, vitória em vitória, o erro que você cometeu hoje, amanhã você não vai cometer mais. É vitória, é glória para o nome do Senhor. O pecado que você cometia, eu não cometo mais. É vitória e glória. Só que o seu inimigo fica, você é pecador, você mentiu, você é traidor, você traiu, eu não traio mais, faz 4 meses que eu não traio minha esposa, você é traidor, e ele fica te acusando. Só que isso foi passado, o que você cometeu ontem, de hoje a gente não deixa mais ele te acusar. Coloca o capacete da salvação, entenda, e feito tudo que você pode. Já orou? Já consagrou? Já, e agora fez tudo? Fica firme. Porque o grande problema não é o dia mau, é como nós ficamos depois que ele acontece. Você e eu estamos sujeitos a pecar. E se eu pecar, se cair, levanta. Não fica chorando, ai agora miserável que eu sou. Quando Paulo falou, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te... Por quê? Porque o meu poder, o poder de quem? De Deus, se aperfeiçoa na fraqueza de quem? Na minha, fala na minha. Na minha. Então quando o dia mal vier, você lutou e chegou no final, olha, eu errei, eu pequei. Não durma com essa acusação. Dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu não tive força para resistir. Senhor, eu acabei cometendo esse erro, mas eu sei que o seu poder pode se aperfeiçoar em minha fraqueza. Então me perdoa, porque eu não quero ficar caído. Eu posso até cair, mas ficar caído eu não vou. Eu posso até pecar, mas viver no pecado eu não vou. Eu posso até errar, mas viver errando eu não vou. Havendo feito tudo isso, fica firme, irmão. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. É Ele que vai purificar os seus lábios, é Ele que vai purificar a sua mente, é Ele que vai ser o trilho para o seu trenzinho não descarrilhar. Ontem eu estava refletindo sobre isso, pastora, porque ela cantou a musiquinha. E como que é a musiquinha? É isso aí. Fala assim, o trenzinho que caminha pelo trilho vai depressa até chegar ao seu... Cruza qualquer tipo de terreno. Olha lá, aqui, então, olha lá. O trenzinho que caminha pelo... vai depressa até chegar no seu... Você tem destino? Você tem destino? Qual o seu destino aí, irmãos? Qual o seu destino? Então ele fala assim, ó, o trenzinho que caminha pelo... Cadê? Vai depressa até chegar no seu... Faz o quê? Cruza, passa por tribulação,
passa por angústia, passa por acusação, passa por mentira, passa por calúnia, mas não fica, passa. O problema é quando você fica, o problema é quando fala, você não vale nada. Você fala, realmente eu não valho, não tenho valor nenhum. O seu pai fala, você não vai chegar a lugar algum. Você fala assim, meu pai falou, não vou chegar a lugar algum. Não, o seu pai da terra pode até falar, mas o seu pai do céu está falando, não sai do trilho, não desanima. Pode vir palavra para jogar você no chão, mas o Senhor hoje te levanta para te colocar na posição. E qual a posição? No trilho. Então se tiver monte, cruza o monte. Vai ser cansativo, eu não tenho força, cruza. Aí quando eu não conseguir mais, aquele que te chamou, ele vai. Sabe por que ele vai te ajudar? Porque como o trem hoje se locomove? Através de quê? Do trilho? Então se colocar o trem no trilho, ele anda. Ele anda por quê então ele anda? Porque ele tem que vem de onde? Do alto. Então quando você estiver passando por uma montanha e achar que não vai conseguir, se conecte com o alto. Porque todas as vezes que o trem perde o contato daquela linha de energia, o nosso problema é isso. Quando vem um momento difícil, Francisco, nós paramos, tiramos a conexão daquilo que nos dá movimentação. E quem nos dá movimentação? Aquele que nos chamou. Então é só você se elevar mais um pouco. É pouquinho. Mas o céu está tão distante. Está tão distante alguns quilômetros. Mas o nosso Deus está tão perto que se você levantar a mão, você vai ver que Ele vai te tocar, Ele vai te levantar, Ele vai te perdoar. Ele fala, vamos mais um pouco, porque você consegue. Cruza os vales. Por quê? Porque vai ter momento que não vai ser no monte que você vai travar, vai ser no vale. E vale é a aflição. Vale diz que o terreno é impróprio. O vale geralmente a terra não é firme. No vale geralmente a terra é úmida. Você escorrega, você corre o risco de derrapar, porque não tem uma drenagem muito apropriada. Mas nesse terreno impróprio, ele fala, você vai cruzar. Porque se você entender que você vai cruzar pela força do poder do seu Deus, você vai cruzar. E quando você cruzar, olhar para trás, fala, nossa. Fala aí, você pode não estar do jeito que você quer estar diante de Deus, mas olha para trás e vê se você não está melhor do que quando você começou. E se você analisar hoje e você voltasse lá, você imaginaria que hoje você seria o que você é? Você que não desgrudava um copo de bebida da sua boca, hoje você não tem mais prazer. Você que não tirava uma palavra torpe da sua boca, hoje já quase não sai ou não sai mais. Já é vitória. Então festeja com isso. Fica firme nisso, porque os vales e as campinas, sem que o trilho... Estou virando para cá, oh, Jesus. Cruza os vales e campinas sem o trilho. Sabe como? Não sabe como? E quem é o trilho? E quem é o nosso trilho? Jesus. E o Jesus, ele é quem? A palavra, fala a palavra. Por isso que o capacete da salvação tem que estar junto com a palavra. Porque senão você perde o trilho. Se você perder o trilho, você perde a conexão de quem dá energia para você continuar caminhando. Semelhante é a vida semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ele é o guia para os seus caminhos, como o trilho também é para o trenzinho. É a palavra de Deus que vai nortear. Mas eu tenho um sonho de realizar a faculdade e eu olho para as condições financeiras, eu não posso. Eu olho pela escola que eu estudei, é pública, o ensino é fraco, eu não consigo nas faculdades públicas passar pelo... Ei, olha para o seu Deus e comece a sonhar. Coloca diante dele o que você deseja e prove a ele, para ver se você não... Por isso que fala, provai e vede se o Senhor é bom. Sabe por que às vezes parece
o Senhor não está sendo bom para a sua vida? Porque você não tem provado dele, você não tem desafiado a acreditar naquilo que você não enxerga, mas naquilo que você sabe que está lá. Se você olha naquela linha do tempo, você não consegue às vezes enxergar, mas ali está passando eletricidade, e a eletricidade, quando encontra em contato com aquela peça em cima do trem, causa a energia necessária. O trem é pesado ou é leve? Mas ele não anda. E porque você acha que você não vai chegar no lugar que Deus tem para você, e porque você acha que a sua vida não vai ser da maneira como Deus tem, porque você acha que a sua família não vai chegar, e continue acreditando. Talvez você vai ser a máquina que vai levar a sua família, não tem problema, porque não é com a sua força, é a energia que vem do alto, e a energia que vem do alto vai te dar força para que, se necessário for, levar quantos precisarem ser levados. Mas lá voltando para Efésios, ele fala então, para resistir firme nos dias maus. Contra tudo isso lá, porque não temos que lutar nem contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra principados. Os principados são generais demoníacos de altíssima patente, associados a fronteiras geográficas. Quer dizer, principados, ele atua em geografia, em regiões. Isso é a atuação de principados, e às vezes nós não entendemos. Mas fala, nossa, você viu que tal lugar, como acontece tanta coisa, tem principado lá. Que às vezes nós acostumamos, mas isso é normal. Não é, precisamos lutar. Peraí, aconteceu com você, aconteceu com o seu vizinho, aconteceu, ei, começa a lutar, começa a repreender, porque tem um principado atuando na sua rua e você não sabe. É comum, não é? Vai acontecer nas famílias, ali, aqui, não, começa, vai parar na minha casa, levanta um clamor, fala, Senhor, eu repreendo esse principado em nome de Jesus. Só que nós às vezes nos acostumamos, eles atuam se alimentando da iniquidade, do histórico de uma terra, de família. Não tem jeito não, pastor. Não tem jeito. A minha família, se o senhor souber, o meu avô era terrível, meu tataravô era pior ainda, meu pai então foi uma tranqueira pior. E você vai achar que vai continuar a sua vida? Acaba com essa potestade, esse principado, em nome de Jesus. Esse principado, ele precisa ser derrotado. E como você vai derrotar? Com a palavra na sua mão, tendo o capacete na sua cabeça, falando, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, como um exemplo, sabe um exemplo? Ontem nós tivemos aqui, falou de Jonas. Jonas, quando foi enviado, ele foi enviado para qual cidade? E por que ele foi enviado para lá? Porque tinha o que contra Nínive? Uma sentença, sim ou não? Deus falou que ia fazer o que com aquela cidade? Destruir. Por que iria destruir Nínive? Porque o pecado, a imoralidade, a crueldade. Estudiosos falam que eles cortavam as barrigas das mulheres que estavam grávidas e deixavam. Tamanha era a crueldade daquele povo. Só que o Senhor falou, vai, Jonas. Jonas não foi. Foi para trás. Mas quando ele obedeceu, forçadamente, sendo lançada pelo grande peixe na areia, ele foi para Nínive ou não? E ele pregou? E o que aconteceu? E por que você acha que na sua família não tem chance de salvação? Se em Nínive o próprio Deus, quem condenou, quem deu o decreto que seria aniquilada a cidade? Deus. Agora, se Deus deu o decreto, mas quando houve um arrependimento, receber o perdão, agora você acha que o decreto que o inimigo está falando sobre a sua vida vai se concretizar? Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, vamos quebrar hoje a ação dessa potestade. Pode acontecer até no dia de hoje, mas na sua família não vai. Mas olha, nós temos doença hereditária. Eu repreendo isso em nome de Jesus também.
Vamos repreender isso, vamos lutar contra isso, porque pode ser que tenha atuação de potestade e nós não estamos aprendendo. Então eles atuam assim. A potestade também, ela faz o que? Ela se infiltra e domina os eixos do poder da sociedade, fazendo com que nós achamos que todas as coisas é natural. Aí junto com ela vem a atuação dos principados das trevas desses séculos. Sabe o que eles estão fazendo? É cultura, é normal. Não, isso aí é normal. A normalização do errado, a normalização do pecado. Aquilo que pecado era antes, agora não é mais, isso é normalização. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de pecado. E às vezes nós acostumamos com isso, e a mentira já faz parte. Pequenininha, como foi falado ontem, você está em casa, alguém vem e você não quer falar, fala para o seu filho, fala que eu não estou, está mentindo. Além de você estar dando arma para o inimigo atuar na sua casa, você está ensinando o seu filho. Porque o inimigo não tem mais arma nenhuma, mas quando você mente, você faz o quê? Concede ele uma arma, e essa arma ele sabe usar. Ele usa essa arma como dados, e dados você não precisa de uma porta aberta, você precisa só de brecha. Por isso que ele tem entrado em muitas brechas, mas em nome do Senhor Jesus, vamos acabar com isso em nome de Jesus. Não deixa a mentira mais reinar, não. Pastor, e se eu mentir? Se você mentir, você se arrepende, porque ela pode ser uma pedra de tropeço, mas ela não pode ser uma coisa comum na nossa vida. Porque se for comum, pode ser que nós estamos deixando que os príncipes das trevas atuem. As hostes espirituais da maldade, eles são soldados da infantaria. É uma milícia espiritual. É um exército demoníaco que lida de forma microscópica. Sabe o que é isso? Detalhes, em brechas. Pessoal e direta contra os indivíduos das igrejas locais. É assim que as hostes espirituais da maldade atuando que nas brechas que nós concedemos. Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos quebrar e fechar todas as brechas. Amém? O inimigo vai ser destituído da arma que você entregou na mão dele. Novamente, semana passada nós oramos, mas nós vamos fortalecer isso. Por quê? Porque quem quer ser como Noé aqui? Quem quer ser como Noé aqui? Então o Senhor, se Ele trouxe a palavra, porque Ele quer fazer de mim e de você homens e mulheres como Noé fez. Voltamos para lá. Então a nossa arma não é contra carne e sangue, porque olha, não é contra o sangue que se levanta, nem contra o seu. Porque a armadura, ela vem nos proteger de quem? De nós mesmos. Então o problema não é a carne que se levantou contra mim, é a minha carne que responde àquela que se levantou. O problema não é o sangue que se levantou contra mim, é o meu sangue que se levanta contra aquele que se levantou. Porque o meu sangue e a minha carne se deixa dominar pelas potestades, pelos príncipes das trevas desse século, e faz o quê? E retribuo o que eu recebi. Mas em nome de Jesus, nós não seremos mais assim. Porque essa armadura vem para nos proteger. É capacete da salvação e couraça da justiça. Não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus. Porque na justiça todo mundo vai falar: você? Quem nunca ouviu falar, já matou, fez um monte de coisa, agora quer bancar de santinho? Porque na justiça humana nós condenamos pelas ações, mas na justiça divina recebemos o perdão de graça e temos prometido receber depois um grande galardão. São reinos que precisam ser destituídos. E uma das coisas que identifica o rei aqui na terra é o quê? Uma coroa. Todo rei tem uma coroa. A coroa é colocada onde? Na cabeça, onde está a mente. O problema maior que nós estamos enfrentando é o bombardeio que o inimigo tem feito na nossa mente, nos acusando, nos atrapalhando a continuar no caminho. Só que teve um homem que aqui na terra, quando na cruz do Calvário, recebeu uma coroa. E depois de ressurreto, em Apocalipse fala que lá no céu, enquanto ele estava sentado no seu trono, 24 anciões se dobraram diante dele e tiraram a sua coroa e colocaram. Sabe o que isso significa? O Deus que você serve, ele é coroado da cabeça aos pés. O Deus que você serve tem autoridade. E é interessante, aqui falando de reinado, quando um rei morre, o que acontece? Acaba o reinado? Para não acabar o reinado, precisa de o quê? De um outro rei ser
instituído. Só que o meu rei, o seu rei, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. E ele não precisa ser substituído, porque ele é de eternidade em eternidade, Santo dos santos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele nos reuniu aqui nesta manhã para dizer: potestade não tem autoridade contra a sua vida. Hostes espirituais da maldade não pode ter mais validade contra você. Hoje ele quer, vistam-se, quer dizer que nós viemos nos vestir de toda esta armadura de Deus. Vamos para o próximo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Já falamos sobre isso. O 14. Estais, pois, firmes. O Senhor hoje nos convoca. Certa feita, Deus levanta um profeta, leva ele no meio de um vale de ossos secos e fala para ele: pode passear no meio do vale. O profeta andou no vale, sim ou não? Ele pisou nos ossos? Em nenhum osso ele pisou. Sabe por quê? Porque para muitos, quem olhava para a nação de Israel era ossos secos, não tinha mais situação. Mas Deus falou: filho do homem, pode reviver esses ossos? O profeta falou: Senhor, tu sabes. Aí ele falou: já que eu sei, então é você que eu quero usar. Profetiza. Para todo mundo, Israel era vale de ossos secos. Sabe por que o profeta não pisou nos ossos? Porque Deus nunca vai desistir da sua vida. E se ele nos reuniu aqui, fala: por mais seco que você possa se estar sentindo, osso às vezes não tem validade alguma. Por mais sem valor que você possa estar vivendo, ele valoriza a sua vida. E ele fala: se você acreditar e receber essa palavra, você será um dos grandes soldados que ele vai levantar sobre essa terra para esse templo. Não é para o futuro, é para esse tempo, é para agora. O profeta que profetizou isso foi quem? Ezequiel. Ezequiel morreu? Porque o profeta, ele é temporário, e a profecia? Às vezes nós não valorizamos a profecia porque olhamos para o profeta. Talvez tem profeta que se levantou e profetizou sobre a sua vida, Ingrid, e hoje nem mais está na presença do Senhor. Mas se a profecia foi de Deus, recebe. Porque a profecia, ela é eterna, o profeta é passageiro. E às vezes nós nos deixamos levar pelo temporário que nós temos aqui. Mas entenda, essa palavra que eu estou falando para você, eu tenho um tempo. Eu quero viver muito, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu tenho certeza, essa palavra vai permanecer. Até quando? Até quando ele vier buscar. E oxalá que quando ele vier buscar, ele possa encontrar a fé na minha e na sua vida. Amém? E como você vai demonstrar a fé? Tendo embanhado o escudo. Porque sem toda a armadura não tem fé. E a questão que o inimigo quer que você faça é: abaixa a guarda. Se você não ficar firme, a sua guarda. E se você não ficar firme, cai o escudo e na outra mão cai quem? Talvez você entrou aqui assim, não tem forças de segurar mais a palavra. Não tem força mais de banhar, embanhar o escudo. Mas se você acreditar, hoje o Senhor vai renovar a sua vida. Que você vai sair daqui de posse do escudo em uma mão, a espada na outra, com a couraça vestindo o que? Partes principais, essenciais do ser humano para não ser atingido contra os dados que o inimigo vai lançar. O capacete na cabeça para não deixar que outras palavras venham te levar. Não são decretos governamentais, não são decretos que venham de outro país. O que vai prevalecer na sua vida é o decreto do céu. E o decreto do céu, ele nos fala que se nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, o dia mau virá, e todo dia tem um mal a acontecer, mas nós vamos permanecer firmes. Tem alguém aqui que quer ficar assim? Então eu te convido a ficar sobre os seus pés, que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos quebrar toda essa legalidade
que o inimigo até hoje utilizou para te acusar, para falar que o seu filho não tem mais jeito, para falar que a sua família nunca vai estar totalmente na casa do Senhor, para falar que você não vai realizar o sonho da sua faculdade, para falar que você não vai constituir uma família porque os seus pais são separados, os seus avós foram separados e você não vai conseguir. Isso são setas, são palavras malignas que hoje nós iremos quebrar, hoje nós iremos lançar por terra. É um diagnóstico que foi lhe dado, falando que não tem mais jeito para essa doença. Vamos declarar em nome de Jesus que a palavra que vai prevalecer é a de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor, você não é uma obra do acaso, você é alguém que Deus planejou para viver este tempo. Feche seus olhos. Meu Deus, nós oramos, Senhor, em prol da tua igreja, meu Pai, em prol desse povo que se encontra no seu lar, ó Deus. Pai amado, nós estamos afligidos por tantas lutas, meu Pai. O inimigo tem armado tantas ciladas, Senhor, porque as armas ele perdeu na cruz, mas ele vem dia e noite, noite e dia, gritar para falar que tem, mas ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, porque a autoridade das nossas vidas nós entregamos a Ti, meu Deus. Ele não tem mais armas, mas se porventura, meu Pai, ele teve armas por palavras que nós profetizamos, Senhor, por decreto que mesmo nós falamos, em nome de Jesus. Traz a irmã, se porventura em algum momento você chamou o seu marido de traste, de que ele não vale nada, reverte essa palavra, fala que ele vai ser uma bênção, fala que ele vai ser um instrumento na mão do Senhor. Se porventura você no nervosismo falou para o seu filho que ele não vale nada, que ele não é um Zé Ninguém, repreenda isso em nome de Jesus. Quebra, tira essa palavra do domínio das trevas, lança ela agora, uma palavra de bênção, e falando: olha, ainda ele não está, mas eu já vejo o meu filho, um grande homem do Senhor, um homem e uma mulher que vai fazer diferença. Eu não sei, mas você sabe o que você falou, a sentença que foi declarada sobre a sua vida. Traz agora a sua memória e apresenta diante do seu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Olha isso, Senhor, a este homem, essa mulher, esse jovem, Pai amado, esse adolescente, ó Pai, talvez até esse ancião que aqui está, Senhor, Pai amado, que já ouviu tantas coisas, e coisas que às vezes entrou no coração, oh meu Pai, mas em nome de Jesus, Espírito Santo, ouça a voz da tua igreja. Eu oro pela tua igreja, repreendendo e quebrando agora, meu Pai, toda palavra que nós declaramos, toda sentença que foi declarada contra as nossas vidas, todo diagnóstico, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, e nesta manhã, meu Pai, eu oro repreendendo todo o mal, Senhor, lançando no abismo, meu Pai amado, todo o levante do inimigo, meu Pai. Senhor, nós não sairemos daqui da mesma maneira que adentramos, Pai. Purifica a nossa mente, Pai, purifica os nossos lábios, Senhor, purifica o nosso coração, ó Deus amado. Espírito Santo, nos revista hoje nos revista com a sua armadura, meu Deus. Coloca o capacete sobre as nossas cabeças, que é da salvação. Reveste, Senhor, o nosso corpo com uma couraça da justiça. Cinge-nos, ó Pai amado, com o cinturão da verdade, meu Pai. Senhor, porque assim nós poderemos calçar os pés na preparação do Evangelho. Pai, levanta, Pai amado, uma igreja agora, neste momento, ó Pai amado, limpa, renovada, restaurada. Levanta, Pai amado, faz de nós grande exército, Senhor, que iremos batalhar nas nossas casas, nas nossas famílias, nas escolas, nas faculdades, nas empresas, no trânsito, no transporte público, onde nós estivermos. Espírito Santo, eu clamo
clamo: usa-nos para louvor da tua glória. É o que eu oro em nome de Jesus. Oh, aleluia.